Hoje não vai ter jeito, hoje eu tive que beber água antes. Tô com a garganta muito seca, ando falando muito ultimamente, hein? Então vamos lá, né, para essa maratona de lives que tá acontecendo aqui. Eu falei que vocês iriam ver o meu rosto todos os dias, né? Muitas vezes aí no decorrer desse período e bora lá para mais uma live. Então sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica e essa live aqui é uma live de aquecimento, onde eu já estou fazendo lives todos os dias para te preparar para a semana desbloqueando o emagrecimento. E o que vai acontecer nessa super semana aí, né? Primeiro, que ela vai acontecer dos dias 23 a 30 de junho. Então, se você ainda não deixou agendado, não marcou, já marca aí para você não esquecer e não marcar nenhum compromisso nessa semana, porque você não pode perder. E o que vai acontecer nela? Nessa semana eu vou te mostrar o passo a passo para você que é mulher conseguir emagrecer sem dietas extremas e recuperar a sua autoestima, tá? E para quem quer esse evento, né? Para quem quer essa super semana? Para você que é mulher, para você que está acima do peso, né, e não consegue mais se reconhecer, não aguenta mais ficar acima do peso e não sabe mais o que fazer. Para você que está com a autoestima baixa e se olha no espelho ali não se reconhece mais porque o corpo não é o mesmo de antigamente. Então esse evento é para todas vocês, tá? E como que vocês vão fazer para se inscrever? É bem simples. Para quem está me assistindo do Instagram, o link tá lá na minha bio. Então, no final da live, é só correr lá na minha bio, clicar no link e se inscrever para garantir a vaga. Agora, se você tá me vendo aqui do YouTube, vai estar na descrição desse vídeo. Então, terminando a live, também na descrição do vídeo, o linkzinho tá lá. E aí é só você se inscrever, tá? É bem prático, bem rápido, não demora nada, mas é importante que você se inscreva para não perder nenhum detalhe. E qual será o nosso tema da live de hoje? Eu acredito que vocês já estejam aí no decorrer dessa semana com a cabeça fritando de tanta informação que eu tenho passado, né? A gente já abordou diversos temas aqui. E o tema de hoje, ele também é bem impactante, vai deixar vocês aí com a cabeça fervendo. A maior mentira que já te contaram em relação ao emagrecimento, sobre o emagrecimento. Qual é a maior mentira? Então, já me contem aqui nos comentários que eu quero saber, que é cada uma, né? Eu já ouvi algumas, mas eu quero saber de vocês, então me conta aqui qual foi a coisa mais doida que já te falaram em relação ao emagrecimento. Eu quero saber aí de vocês. E se fosse tão simples, né, meninas, como a grande maioria das pessoas acha que é e fala, né? Por que será que o número de pessoas com obesidade e sobrepeso está cada vez maior, tem aumentado cada vez mais, né? Preocupante, alarmante o número. Então, estima-se aí até que daqui a 10 anos, mais da metade da população vai estar com sobrepeso e caminhando para a obesidade. Isso é muito grave. Então, não é tão simples como é só fechar a boca, é só parar de comer. Porque muita gente acredita que o sobrepeso e a obesidade se resume somente a isso, né? E na verdade é muito mais complexo do que isso. Uma pessoa que está obesa, num grau de obesidade, não significa que ela chegou ali porque ela quis, né? Porque ela comeu demais e quis ficar acima do peso e não tá nem aí para nada. Não é tão simples assim. Se fosse, a gente não estaria tão preocupado em relação a combater essa doença que é a obesidade e que vem desencadeando outras doenças junto, né? Porque a gente sabe que ela é uma doença que é multidisciplinar, multifatorial, e junto dela vem vários outros problemas de saúde, diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol, câncer. Já tem estudos aí que demonstram que a obesidade está até relacionada com o aumento das chances da pessoa desenvolver câncer. Então, assim, é muito complexo esse tema, é muito complicado e as pessoas elas pintam de uma forma que é muito fácil, é muito simples e na verdade não é. Fora que não é só em relação à comida, tem também a questão social econômica, né, política, enfim. Tem pessoas, a grande maioria das pessoas, na verdade, né, não é uma minoria, é uma maioria, eles não têm uma renda
né, são de baixa renda, não têm informações iguais a nós temos aqui. Inclusive, esses dias eu vi até uma nutricionista compartilhando um vídeo de uma reportagem sobre uma moça de baixa renda, né, com um dinheirinho fazendo o seu mercado que deu R$ 300, e aquele era o dinheiro que ela tinha para fazer a compra do mês dela, para ela, o filho e o marido. E aí sobrou R$ 2,50, os R$ 2,50 ela iria usar para comprar as coisas de café da manhã do dia seguinte. Então, assim, é uma questão muito que o buraco é muito mais embaixo, tá? Então, você acha que esse tipo de pessoa com a baixa renda, que só tem R$ 300 para fazer uma compra do mês ali, ela tem a quantidade de informação que vocês estão tendo agora, o privilégio que vocês têm de estar acompanhando essa maratona de live? Não tem. Então, isso torna eles, né? Eles não têm torna eles com desvantagens, né? Eles têm desvantagens em relação a gente. Então, eles não têm essa quantidade de informação, eles não têm a noção do que é uma comida nutritiva, o que é uma comida de verdade ali. E óbvio que a comida, né? Eu até postei um history esses dias, essa semana, que é uma pena que a comida nutritiva, saudável e natural esteja ficando cada vez mais distante de pessoas de baixa renda. Por quê? Porque tá tudo ficando cada vez mais caro, gente. Um brócolis está tipo R$ 10. É muito caro. Enquanto isso, os ultraprocessados e industrializados continuam ali o mesmo valor, sobe alguns centavos. Então, o que que uma pessoa com uma renda inferior vai preferir? Ela vai preferir o que está mais barato, o que vai manter a família dela com a barriga cheia, né? Ela não tem essa escolha, além da falta de informação. Então, o buraco ele é muito mais embaixo do que só um simples, é só fechar a boca, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos aonde vai caminhando essa questão, esse problema, né, da obesidade. É uma problemática do sobrepeso aí muito grande, tem preocupado o Estado, tem alertado o governo, enfim, tanto que eles já estão procurando medidas, né, para tentar barrar um pouco esse crescimento, porque está sobrecarregando todo o sistema, e aí é o efeito dominó, sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega tudo, enfim. E aí você pode até estar pensando aí do outro lado, né? Ah, mas eu já consegui emagrecer fechando a boca. O problema é que sempre volta. E é exatamente sobre isso, meu anjo. É exatamente sobre isso, minha cara. Sempre volta por quê? Porque o problema não é somente fechar a boca. Se fosse tão fácil, se fosse tão exato, igual 2 mais 2 é igual a 4, estaria ótimo. Não existe uma fórmula mágica, né? Como eu falei aqui para vocês no início, o buraco é muito mais embaixo, muito mais complexo do que a gente imagina em relação ao emagrecimento. E aí o seu peso, né? Você já conseguiu emagrecer fechando a boca, por quê? Você acostumou o seu organismo e o seu corpo a receber uma bomba de alimentos, né? De muitas calorias, de ultraprocessados, industrializados e blá blá blá. Isso não significa que você está comendo muito, né? Em um volume em relação a alimentos muito grandes, mas você está consumindo muitas calorias, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção do que eu estou tentando dizer aqui e explicar, porque acho que ficou um pouco confuso. Quando a gente diz, quando eu estou dizendo para vocês que vocês estão habituadas a encher o organismo, o corpo de calorias, né, de comida e tal, não é em questão a quantidade de comida, né? Não é que você come, passa o dia todo comendo. Não. É em relação ao volume calórico, de calorias vazias. Então, por exemplo, sabe aqueles saquinhos de amendoim? É que eu não vou ter aqui agora para mostrar para vocês. Mas ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, da capinha do celular. Aquele saquinho de amendoim, acho que vem 60 ou 80 gramas. O amendoinzinho salgado, sem pele. Um saquinho daquele, ele enche você? Ele te deixa satisfeito? Não, né? Não deixa. Sabe quantas calorias tem um saquinho daquele de 80 gramas, que às vezes a gente come ali, saindo do trabalho e voltando para casa? Se eu não salvo engano, tem 200 e poucas calorias. É basicamente correspondente a uma refeição completa de almoço. Porque o normal é um almoço ele ter ali em torno de 280, 320 calorias, tá? Normal, de uma pessoa saudável, não que isso seja uma regra, né?
mas normalmente é assim. Olha só a proporção. E um prato, um almoço nutritivo, ele vai ter arroz, ele vai ter feijão, ele vai ter uma proteína, ele vai ter legume, ele vai ter salada. Vai ser um prato grande, numa quantidade alimentar grande. Mas são alimentos nutritivos que vão te trazer saciedade, que vão nutrir o seu corpo, diferente de um saco de amendoim. E aí você pode até falar, mas eu como pouco e não consigo sair do lugar ou estou engordando. E é justamente por conta disso. O seu pouco é em relação à quantidade de alimentos, mas em relação à quantidade calórica, nutricional, não tá pouco. Então, às vezes, você toma café da manhã, almoça e janta. Você só faz 3 refeições, mas entre essas refeições você belisca muito. Você come um saco de amendoim desse, você toma uma lata de refrigerante, você come um saco de bala. Então, assim, se você soma ali as calorias finais do seu dia, você comeu num volume em relação à quantidade alimentar baixo, mas num volume calórico muito alto, lá em cima, que ultrapassou o que você deveria consumir durante um dia, né? E isso faz com que você engorde ou estagne em relação ao peso. Agora, se você fizesse 6 refeições, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite, mas ali com alimentos ricos em nutrição, mais saudáveis, né? Aquela famosa frase, descasque mais e desembale menos. Então, se você passasse para 6 refeições descascando mais e desembalando menos, você vai ter um aporte nutricional melhor e um aporte calórico muito mais baixo do que ficar beliscando durante o dia todo, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. Então é por isso que quando você fecha a boca, você para de consumir essas coisas, você consegue ter resultado, você consegue emagrecer, porque você parou de consumir esse aporte calórico alto, né? E aí quando você e aí por que volta? Porque você volta a repetir esses comportamentos, você volta a consumir esses alimentos. E aí acaba tendo o efeito sanfona, que é o que a gente não quer aqui, né? E aí você também pode pensar, mas com a minha rotina é impossível, né? Eu conseguir comer direitinho assim e emagrecer. É impossível eu conseguir passar maior parte do meu tempo descascando mais do que desembalando, porque desembalar é muito mais prático, é muito mais fácil. E de fato é. Só que o que acontece? O problema não está na sua rotina corrida, na questão da sua falta de tempo. O maior problema aí está na falta de organização, de prioridade. Então, quando você tem uma organização e você se programa para se organizar, fica tudo mais fácil e você não vai perder tempo descascando, né? Você já vai ter tudo ali organizadinho, as refeições, preparadinho. Então você só vai ter o trabalho de comer. E aí isso se dá mais pela falta de organização do que pela falta de tempo, tá? Então, por exemplo, uma grande parte de vocês não trabalha de domingo, vou colocar aqui, porque ainda tem muitas que trabalham de sábado. Por que você não pega 2 horinhas ali do seu domingo e já organiza todas as refeições que você vai fazer na semana, né? Que é mais corrido para você. Já coloque em potinhos, em marmitas, deixa estocado na geladeira, descasca as frutas, deixa cortadinho, bonitinho. É muito mais fácil, porque aí você só vai ter o trabalho de lembrar de abrir a geladeira, pegar e levar com você para você comer. Eu utilizo muito essa estratégia e sempre falo muito isso para as minhas alunas. Organização é uma das chaves para o sucesso, né? Para abrir ali o cadeado do sucesso e de você alcançar o seu objetivo. Porque quando a gente organiza a nossa vida, as nossas coisas com prioridade, com clareza no objetivo que a gente quer chegar, tudo fica mais fácil, o caminho fica mais leve, né? Porque a gente não tem essa correria toda. Porque aí, realmente, se você deixar para fazer no dia, tendo uma rotina super corrida, é muito mais difícil e você vai querer optar pelo mais fácil e mais prático, né? Mas aí o tiro vai sair pela culatra e você não vai sair do lugar. É igual a refeição. Se você chegar do serviço tarde, cansada, ainda tem que se preocupar com as crianças, com o marido, em fazer a janta, preparar a sua janta, qual a chance disso dar certo? É muito mais fácil você ir pedir uma pizza, né? É o que você vai preferir.
O nosso cérebro ele já está programado para economizar o máximo de energia possível. Então, na hora que você pensar, né, que ele pensar que você ainda vai ter que gastar mais energia para ir cozinhar, já está cansada, é óbvio que ele vai te sabotar e vai preferir a pizza. E aí é onde você erra e acaba não conseguindo progredir, né? E aí também tem aquela, eu não tenho disciplina, começa animada e depois desisto. Sempre foi assim comigo. Mas o problema é exatamente em relação à questão da rotina corrida. Não é a falta de disciplina. Você tem disciplina, porque você tem disciplina para o trabalho, você tem disciplina para tomar banho, você tem disciplina para escovar os dentes. Eu já falei isso aqui em uma das lives. O problema não está na disciplina, o problema está na clareza. Você não tem clareza real do seu objetivo. Então você sempre começa animada, por quê? Porque você sempre começa com um gatilho de motivação. E aí você se apega somente à motivação. E vocês também já aprenderam aqui, quem está acompanhando as lives todos os dias, já aprenderam que não adianta a gente se apegar somente à motivação, porque vai falhar. Na primeira frustração que acontecer, vai falhar. Não vale a pena se apegar à sua motivação. E não estou dizendo que você não deva ficar motivada, você deve ficar motivada, mas você não pode só se apegar a ela. Então você é uma pessoa disciplinada, porém você não tem clareza no que você quer, e aí você só se torna disciplinada com o que você sabe ali o motivo. Por exemplo, se você não escova os dentes, dá bafo, dente estraga, dá cárie, então você sabe que você tem que escovar, você sabe que você tem que fazer, mesmo que você não queira. E isso traz disciplina. Se você não toma banho, você vai começar a feder, vai ficar suja, o odor vai espalhar, todo mundo vai começar a te olhar torto. Então você faz o que você precisa fazer, porque você sabe que se não fizer vai ter uma consequência. Em relação ao treino, ao processo de emagrecimento, à alimentação, você ainda não entendeu a real problemática se você não fizer. E como o resultado ele não vai acontecer, né? O problema ele não vai acontecer tipo imediato para você. Não vai ser do dia para noite que você vai desencadear uma diabetes tipo 2. Não vai ser de hoje para amanhã, depois dessa live aqui. Vai ser com o tempo, vai ser uma somatória desses hábitos ruins. Então isso faz com que você não veja o problema, né? A consequência de não seguir se alimentando bem, e aí você vai levando. Então tem muito mais a ver com a falta de clareza na consequência que aquilo vai te gerar do que com você não ser disciplinada. Deu para entender mais ou menos em relação a esses exemplos que eu dei? Vou tentar dar mais um aqui para vocês. O trabalho. Se você não vai trabalhar, você não tem dinheiro para pagar a conta, porque vai descontar ali o dia que você não foi e tal. E você sabe que você precisa do dinheiro para pagar a conta, porque senão você não tem internet, você não tem celular legal, você não tem um canal de streaming na sua casa, enfim, você não tem várias coisas. Então você faz o que precisa ser feito, mesmo que você não queira, mesmo que você esteja triste, que você esteja desmotivada, porque você sabe a consequência daquilo. A mesma coisa em relação ao exercício físico. Se você não se exercita, né, daqui 10, 15 anos, você vai começar a ter perca de massa muscular, perca óssea, porque a gente tem perca óssea também, as articulações vão ficando fracas, e aí vai começar a te dar dor, vai começar a te dar várias patologias, artrite, artrose, tendinite, e aí você vai viver entupida de remédio. Essa é a consequência. Só que não é uma consequência que vai acontecer de hoje para amanhã. Né? Não é assim, né? Tipo, deixei de trabalhar amanhã, final do mês vai ser descontado esse dinheiro. Não é assim. Vai acontecer com a somatória, né? Que você vai levando aí no decorrer. 10 anos, é muito longe. E aí a gente tem aquela mania de querer pagar para ver. Enquanto o problema não está ali claro na nossa frente, a gente quer pagar para ver. E aí você não tem a clareza, você não tem o discernimento disso, você espera pelo pior. Então não tem a ver com disciplina, o fato de você não ser disciplinada. Tem mais a ver com o fato de você não ter clareza na consequência, tá? E até quando, né? Eu vou te perguntar aqui, até quando você vai continuar achando que o problema está em você? Igual, eu acabei de falar sobre uma questão que muitas de vocês usam, né? Eu não tenho disciplina. Você está jogando o problema para você, você está achando que o problema é você, e não o método que você utiliza, o método que sempre promete para você alguma coisa e não te entrega nada, né? Então, assim, até quando
você vai continuar achando que o problema está em você. O problema não está em você, o problema está exatamente nos métodos, na falta de clareza. E a partir do momento que você tem isso, você começa a querer mudar, você não paga para ver, né? E é por isso que é muito importante você não deixar de se inscrever para a semana Desbloqueando Emagrecimento, porque lá eu vou te mostrar de uma forma mais detalhada o porquê tantas mulheres do meu time conseguem ter resultado e você ainda não, tá? Você vai entender por que as mulheres conseguem ter resultado, né? Por que as mulheres fracassam na hora de emagrecer. Então lá eu vou conseguir explicar de uma forma melhor, porque é a semana focada exclusivamente nisso. Aqui eu tô só te aquecendo para ela, então eu tô te preparando, tô colocando temas que vão ter relação com o que vocês vão aprender lá, né? E agora, para a gente continuar, que eu já falei bastante, me diz aqui no comentário, nos comentários se vocês alguma vez já pararam para analisar isso que eu acabei de dizer. Olhar por esse lado, né, da relação de a culpa não ser sua, mas sim a falta de clareza. Porque nós temos muito essa mania, né, de nos culpar, de achar que a gente é sempre culpada de tudo e não olhar pelo outro lado. Você já tinha parado para pensar nisso? Me conta aqui que eu quero saber de vocês. E outra coisa mais importante ainda, e se eu te dissesse que você pode, né, e você consegue emagrecer de uma forma leve, sem dietas malucas, recuperando a sua autoestima, e se eu dissesse isso para você? E se sentindo assim bem com você, né? Se sentindo a mulher que você sempre foi. E se eu te dissesse que isso é possível? Porque isso é muito possível, tá? É possível você conseguir emagrecer. Inclusive, aqui no meu Instagram eu posto muito conteúdo justamente para ajudar mulheres a emagrecerem sem dietas extremas e a recuperarem a sua autoestima, sem ficar se punindo, sem essa frustração, tendo o entendimento e a clareza exatamente sobre as coisas, os sabotadores, eu gosto de chamar de sabotadores, que te impedem de chegar no seu resultado, igual eu acabei de explicar aqui para vocês em relação à falta de disciplina, tá? E na semana Desbloqueando Emagrecimento, você vai entender tudo que te contaram, né, sobre o emagrecimento, você vai entender porque tudo que te falaram até hoje, até essa live aqui sobre o emagrecimento, está te travando ao invés de te libertar. E você vai descobrir também o que realmente pode te libertar, o que você tem que fazer para conseguir de vez deslanchar em relação ao sucesso, né, ao resultado. Porque se a gente fica acreditando nesses métodos que sempre prometem, 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 na verdade não explicam nada, não falam nada, só resumem o emagrecimento em fechar a boca, é só fechar a boca. Você vai continuar exatamente como você tá, né? E quais são os efeitos colaterais que acreditar nisso pode te trazer? O que de ruim pode acontecer? Você continuar do jeito que você tá, você se frustrar e continuar exatamente aí, parada, estagnada, sem resultado, achando que a culpa é sua, né? Achando que o problema está em você, que o seu metabolismo é muito lento, que você não vai conseguir mesmo, se conformando em estar num corpo em que você não se reconhece mais, num corpo em que você não se sente bem para tirar uma foto, para ir à praia e usar um biquíni. Então, essa é a consequência que vai acontecer se você continuar desse jeito, continuar seguindo esses coaches aí, né, que fazem tudo parecer tão fácil e tão prático, né? Então não caia nessa falácia, não faça isso, tá? Porque é muito fácil uma pessoa que tá já em outro estágio de vida, né? Que tem motorista particular, tem babá, tem cozinheira, falar que é só você fechar a boca para conseguir emagrecer. Essa pessoa tá numa realidade completamente diferente da nossa, né? Ela tem tudo. É muito fácil para ela falar, ela tem tudo ali para ela, ela já conquistou tudo. E eu não tô falando que ela não tem o direito, né? Ela tem esse direito, ela conquistou, ela afinal deve ter ralado pra caramba para chegar ali, deve ter batalhado pra caramba para chegar ali. Mas para ela é muito fácil transparecer essa facilidade, né? O que vocês não podem fazer é acreditar que isso
pode acontecer com você, que isso vai ser assim com você também, vai ser fácil desse jeito, porque são realidades completamente diferentes, então não vai ser fácil, né? Você não tem um motorista particular, você não tem um cozinheiro que prepara todas as suas refeições, cada dia é uma comida diferente, então você não pode se espelhar nesse tipo de pessoa. Fora que essas pessoas, elas mostram para vocês o que elas querem mostrar, tá? Isso também já falei em uma das lives, que a pessoa ela mostra ali só o lado bom, ela não vai mostrar o lado ruim, né? E você ficar se espelhando nela não vai adiantar, só vai te levar para mais frustração. É legal você ter uma motivação, né, uma inspiração nessa pessoa, beleza, ok. Mas agora você achar que para você vai funcionar igual tá funcionando para ela, não pode, porque ela tá numa realidade completamente diferente. Então, assim, enquanto essa pessoa ela acorda, sei lá, 8 da manhã e já tem o café na mesa ali todo servido, você às 8 da manhã já faz uma hora que você está trabalhando, você entrou no serviço às 7, comeu o seu café da manhã ali rapidão, correndo. Então, como que você quer que seja fácil, né? Não vai ser fácil, a sua realidade é outra, é diferente. Então, a gente tem que ter essa clareza também, tem que se habituar, se adaptar à nossa realidade, né? Para que o processo ele não seja maçante, ele não seja frustrante, ele tem que ser leve. E cada um tem o seu tempo, tá? Cada um tem a sua o seu momento, ou pode ser que uma pessoa ela consiga mais rápido que a outra, e isso não é demérito para que não conseguiu tão rápido, não significa que a que conseguiu rápido seja melhor. Cada um é cada um. Talvez você não esteja no seu melhor momento, a sua realidade não condiz com aquilo, então não adianta a gente ficar nesse looping de comparação e achar que a vida dessas pessoas é igual à nossa, porque não é, tá? E mesmo tendo explicado tudo isso aqui para vocês, talvez vocês ainda estejam falando: "Ah, mas eu já tentei", igual eu falei lá no início, "eu já tentei de tudo, né? Nada funciona comigo. Eu já sei disso que você falou aqui, mas não funciona comigo". E é o que eu tô falando para vocês, talvez o problema não seja você, não é que não funciona com você. Talvez o problema seja tudo que já te falaram, né, e já te fizeram tentar desde agora. Então já te fizeram tentar dietas radicais, dietas da modas, treinos que não cabem na sua rotina, treinos que não têm o protocolo ideal, o método ideal, treinos chatos que fazem com que você não tenha aderência a eles, promessas, como eu acabei de falar aqui, promessas irreais que não cabem na sua realidade e que só vão te gerar frustração, né? E quando você encontrar o caminho certo, quando você conseguir encontrar é, algo que respeita ali a sua realidade, o seu momento de vida, né? Quando você vê que não é tão, como que eu posso dizer? Que, é, que não tem uma receita de bolo ali, igual essas pessoas que já conseguiram posta, tudo vai mudar, tudo vai fluir de uma forma melhor para você, né? Porque não é sobre você tentar mais, você se esforçar mais. Talvez você já tenha tentado bastante, talvez você não te falte esforço, não é esforço que te falta, né? Você é uma pessoa esforçada. É sobre você tentar diferente e tentar da maneira correta. Então não tem a ver com você, com o fato de não funcionar com você, seu corpo não corresponder. Talvez tenha mais a ver com o fato dessas crenças, né, que você acreditou que seriam ideais e não é. Esses dias eu estava na academia, até falei sobre isso nos stories, e um rapaz foi um personal lá, foi conversar com a Pamela, dando uma dica para ela de algo que, assim, se é uma pessoa que não entende, não é estudada, ela acredita naquilo que ele está falando e ela vai seguir aquilo e aquilo só vai servir para fazer ela perder tempo, perder mais tempo, né? Ela já não tem tempo, então ela vai perder mais tempo. Que era uma dica, só para resumir aqui, não ficar tão longo para vocês, era uma dica mais ou menos assim: ela estava fazendo determinado exercício e ele queria que ela utilizasse um acessório, porque segundo ele iria potencializar mais o músculo alvo, né? O músculo que estava em foco ali para trabalhar. E assim, tem estudos que fizeram sobre isso, né? Sobre esse acessório, essa alteração, mas são estudos que não são fidedignos, né? Não chegaram à conclusão 100% exata de que de fato vai te gerar benefício fazer isso. Então é muito raso, tudo vai depender do tamanho do acessório lá, da altura dele.
da posição do pé da pessoa, da estatura da pessoa, vai variar de pessoa para pessoa se ela tem encurtamento, se não tem. Mas assim, eu entendo. E quem não entende, né? Então as pessoas elas acabam seguindo coisas que quem era para ser o especialista e passar a informação correta acaba não passando. Muitas das vezes porque tem preguiça de estudar e pesquisar a fundo, confirmar? Muitas das vezes mas muitas das vezes esse mesmo profissional também acreditou em outro profissional que achava que sabia mais do que ele e foi levando isso para frente, né? Então, olha só para vocês verem como é complexo. Vocês precisam saber qual profissional vocês escutam para vocês conseguirem ter de fato resultado, tá bom? Então, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Não esquece que amanhã a gente tem live de novo, à 1 da tarde, então já anota aí, acho que vocês já estão decorando, inclusive, né? Já fica preparadinha. E não esquece também que a semana Desbloqueando Emagrecimento tá chegando, hein? Ó, 9 dias, 2 semaninhas pra gente, menos de 2 semanas, né? Pra gente chegar na nossa super semana, tá bom? E não esquece que para se inscrever é bem fácil, leva menos de 1 minuto. A gente finalizando aqui a live, é só ir lá no meu perfil e clicar para se inscrever, ou se você está aqui no YouTube, é só você clicar na descrição desse vídeo, tá bom? Então até amanhã, que o tema também tá interessantíssimo. Na verdade, todos os temas são muito bons, né? E é uma evolução a cada dia é uma evolução de cada tema para vocês irem criando esse despertar, esse novo começo aí, tá bom? Um beijo no coração de todas.